Está Tudo nesse jóia. momento falando sobre segurança pública, assunto também que o senhor conhece muito bem, e a gente vem analisando esse medo da população, né, no nosso país. Recentemente, o caso no Rio de Janeiro, com essa mega operação, queria até saber, e a gente iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre isso. Como é que o senhor vê os desdobramentos, né, dessa mega operação no Rio de Janeiro, que tem recebido o apoio da população, mas, ao mesmo tempo, vem recebendo questionamentos, inclusive jurídicos, sobre a forma como ela foi feita? O que o senhor achou dessa mega operação? Ela traz bons resultados para a proteção da população? É, a última parte da sua explanação foi a pergunta se ela traz benefícios para a população. Isso é difícil de dizer e também não é visível esse benefício imediato, né? Por quê? Porque o, o foco da atenção da imprensa, da população, tudo foi na ação. Na ação, a polícia se comportou de maneira heróica, né? Perdeu quatro profissionais, né? Dois da Polícia Militar e dois da Polícia Civil. Então, a polícia teve um comportamento heróico ali, mas o problema é se isso vai trazer grandes benefícios àquela comunidade ali onde o combate foi realizado. Aquilo ali que se viu não foi só uma ação policial, aquilo foi combate urbano. Por quê? Essas comunidades estão abandonadas há muito tempo pela irresponsabilidade governamental. É só fazer um retrospecto aí que dá para ver a qualidade de governantes e de alguns e o que eles fizeram. Abandonaram a população. E aqueles que se estabeleceram ali do crime organizado, fortemente armados, eles estão lá por muito tempo. Então a tendência deles é achar que pode defender o seu território. Então o confronto é inevitável, não tem como. Sempre vai existir esse confronto quando aquele grupo armado tem essa mentalidade ali, essa sensação de que ele pode defender o território. Então foi isso que a gente viu. Agora, quando vai para a pergunta sua, se vai trazer benefício para a população, em primeiro lugar, nós não temos ali a manutenção do terreno, vamos dizer assim, conquistado. Eu não vi nenhuma foto ainda de policiamento ostensivo, de algum esquema para impedir que os criminosos retornem àquele mesmo território. Então isso aí tudo tem que estar dentro de uma estratégia para que realmente se possa dizer que melhorou o benefício à população. Especificamente naquelas duas áreas ali, que foi o Morro do Alemão e ali na Penha. Então, para ter benefício, tem que ter continuidade, tem que ter outros componentes. General, não lhe parece razoável concluir, e o senhor tem razão, vimos ali uma cena de confronto urbano, a polícia foi lá, agora não faltou método, não seria conveniente reconhecer, em função até da expansão do crime organizado no Brasil, que essa espetacularização das operações policiais essa espetacularização não leva a lugar nenhum. A última experiência que a gente teve de reconquista de território, como o senhor mencionou, foi a UPP. Aliás, as Forças Armadas tiveram um papel no início desse projeto. Teve ali vida curta, não é? E depois voltou-se a esses espetáculos de entra no morro, mata 20, 30, agora passamos de 100, não é? E a mão de obra do crime é reposta e segue o jogo. Não lhe parece que seria necessário reconhecer que não está dando certo e fazer algo diferente? Bem, isso aí não é de agora, não. Isso aí é coisa muito antiga, né? Podia ter chegado a essa conclusão há muito tempo atrás. Porque nós estamos falando de coisas que se repetem há 20, 30 40 anos aí, que anos até. na minha lembrança, isso, no mínimo uns 20, 30 nesse momento. Então, por quê? Porque falta integração. Isso aí acontece pela falta da presença do poder público. O poder público é o funcionamento do Estado no interior da comunidade, das populações, dos bairros, das cidades, né? Então,
o grande engenheiro desse caos é o poder público, que deixou isso aí se estabelecer dessa forma, né? Então, agora precisa integração, precisa usar muito mais, todos os recursos, precisa usar todos os recursos. Quem é que tem capacidade para liderar um processo desse? É o governo federal. Tem mais recursos financeiros, tem Polícia Federal, tem Exército, tem Marinha, tem Força Aérea, tem Receita Federal, tem os ministérios todos, né? Então, isso aí, os estados têm que aderir a um projeto desse, o governo tem que liderar com um bom projeto, os estados e os municípios, hoje em dia, os municípios também têm guarda municipal boa, tem alguns serviços públicos que ele pode prestar. Então, isso aí tem que haver muito mais integração. Estão pegando uma conta secular e jogando na mão da polícia, para a polícia pagar toda a conta. Não é assim. Não é desse jeito que vai resolver. Outra coisa, no caso do específico ali, que a gente está no Rio de Janeiro, né? É um ambiente de corrupção extrema. É só dar uma olhada nos últimos governos, os governos desse século aí que começaram aí no 2000. Quais as ligações? Essa corrupção tem ligação íntima com o crime organizado, né? Então, isso aí tem que ser combatido ao mesmo tempo, a corrupção. E hoje nós temos um componente que é a politicagem. Qualquer coisa nesse Brasil virou uma briga medíocre de esquerda-direita, né? Uma narrativa medíocre, ridícula, de tudo resumido a uma briguinha fake, uma briguinha falsa de extrema-direita. Falando nisso, né, quando a gente vê a situação, por exemplo, que o Brasil agora está mergulhado em relação aos Estados Unidos, né? Eu sei que o senhor está com tempo corrido, então eu vou já mudar de assunto, apesar de querer continuar falando com o senhor sobre segurança pública. Mas queria só tocar um pouco nesse ponto, já que o senhor falou de direita e esquerda. A gente vê a atuação, neste momento, do deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, pedindo mais sanções ao Brasil e também a questão das tarifas que foram aplicadas, né? Agora o Brasil está tentando negociar isso com Donald Trump para tentar livrar Bolsonaro da condenação. Queria fazer duas perguntas ao senhor. Em primeiro lugar, né, como é que o senhor viu essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe? E como é que o senhor tem visto a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, pedindo, inclusive, essas sanções ao Brasil? Bem, o primeiro caso aí, a condenação do ex-presidente, eu não vou fazer muitas considerações, porque é um assunto já decidido pela Justiça, em colegiado do STF. Só que tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse uma normalidade de comportamento. Houve uma eleição você pode ganhar, pode perder, não pode entrar numa eleição com o espírito de que se eu ganhar, valeu, se eu não ganhar, não valeu, né? Teria que ter... a principal obrigação de um presidente da República é manter a paz social, não é acertar todas as medidas, porque todo governo acerta e erra, né? Mas teria que manter a paz social e dizer, olha, houve uma eleição, nós perdemos a eleição, vamos ficar na oposição e vamos tentar ganhar a próxima. A próxima é daqui a um ano, menos de um ano, já está contando para menos de um ano. Então, não precisava ter aquelas cenas ridículas todas, não precisava ter aqueles acampamentos, né? Não precisava ter nada daquilo, e a gente teria a vida normal aí, sem esses absurdos, sem todo esse pessoal condenado. Então eu vejo um presidente irresponsável, causando um prejuízo imenso. Sobre a condenação eu não vou fazer outras considerações. E sobre a atuação do deputado fora do Brasil, né, trabalhando para influir em assuntos internos, eu acho que qualquer pessoa, qualquer político, ele tem todo o direito de fazer o que ele bem entender, mas aqui dentro, né, pode xingar, pode brigar, pode mobilizar a população na rua, pode fazer o que ele quiser dentro da lei, mas aqui dentro. E ir lá para os Estados Unidos, nesse caso, para conseguir sanções e medidas contra o Brasil, isso aí, para mim, é absurdo, isso para mim é um problema de justiça, não sou especializado em assuntos de direito, mas para mim é um problema de justiça, e pior de tudo é que ainda
coisas assim inimagináveis como manutenção de salário, manutenção da função, despesas de milhões com gabinetes e assessores e funcionários, inclusive salário, são coisas inimagináveis que estão acontecendo. Não dá para aceitar isso. Chega a ser uma traição da pátria, na sua visão, general? Eu não sou especializado na área do direito para fazer a classificação legal disso aí. Também não sei se existe uma classificação legal. Teria que ser uma opinião mais técnica, né? Mais especializada. Mas a sensação é essa, né? A sensação que se tem é de traição à pátria. General, ainda sobre esse julgamento, impressiona muito a quantidade de oficiais das Forças Armadas que se meteram nessa insensatez do Bolsonaro, né? O senhor hoje agradece à sorte, ao bom senso de ter desembarcado a tempo de preservar a sua biografia? Lamenta que tantos colegas tenham cedido a essa insensatez antidemocrática? Acha que as condenações que envolvam oficiais militares precisam ser complementadas por um processo de expulsão desses condenados das Forças Armadas? Bom, em primeiro lugar, no meu caso, isso aí é uma questão individual, né? Eu fui para o governo para auxiliar com espírito, né, de cidadão que está disposto a trabalhar pelo bem público, para melhorar a vida do país, etc. Em pouco tempo eu percebi que existia uma direção ruim, por despreparo, né? Basicamente por despreparo, por interferência de amigos, né? Etc. Então, isso aí eu percebi muito cedo isso daí, com um mês de governo, mais ou menos. E mantive a minha linha. Eu sabia que a minha linha seria insustentável com o ambiente, que eu seria despedido ou teria que pedir para sair. Então, isso aí para mim não foi surpresa nenhuma. Eu simplesmente mantive a minha linha, o meu modo de pensar. E o destino me mandou de volta para casa com 6 meses de governo. Eu saí feliz, é um direito do presidente de dispensar quem ele quiser, de contratar quem ele quiser. Bom, sobre os militares aí é lastimável, porque a lista dessas pessoas é uma lista de pessoas que têm um passado profissional excelente, todas elas um passado profissional de destaque elogiável, então, e que foram encantadas pela irresponsabilidade, porque o populismo, esse estilo fanfarrão, ele consegue ter influência, né? E muitas vezes até por uma interpretação de lealdade, de permanecer ali junto com a autoridade, etc. Então, tem essa condenação aí, lastimável. Eu conheço várias pessoas, todos eles tiveram uma vida profissional muito boa, o problema foi na área política. Agora, sobre o julgamento que vem novamente no STM, né, no Superior Tribunal Militar, ali não é analisado, eu acredito que não é analisado o que já foi analisado na Justiça, no caso no STF. Ali vai ser analisado se o erro cometido é um erro que inabilita para o posto, para manter o título de general, de coronel, o título que a pessoa tem, o posto, né? De capitão, né? E acredito que o foco vai ser nisso daí. Não acredito que as pessoas, que a grande maioria vai ter risco de perder o posto. Essa é a minha percepção, porque vai ser julgado se o erro inabilita ou não. Ô, general, mas a imagem das Forças Armadas sai arranhada, perde credibilidade na sua análise diante de tudo isso? Olha, eu acho que as Forças Armadas elas não perdem credibilidade nisso, porque o problema até pela maneira como foi ventilado na imprensa, pelo tempo, etc., se tornou um problema mais individual.
As Forças Armadas elas sofreram um dano muito grande, foi pela conduta do ex-presidente. Jamais uma pessoa causou tanto prejuízo para as Forças Armadas como o ex-presidente, para a imagem das Forças Armadas. Essas pessoas tiveram a infelicidade de participar de um governo com essas características e estão pagando um preço individual. Não vejo... o próprio Exército o próprio Exército foi responsável por dar o contra naquela ideia de permanência do governo. É isso. O senhor precisa sair mesmo, né? Porque o Josias quer fazer mais uma pergunta, mas eu sei que o senhor precisa ir embora. O senhor pediu que tem um compromisso agora importantíssimo, é isso? Não tem problema. Pode fazer mais uma? Pode fazer? Pode. Então a gente quer. Bom, a gente general, quer sim. eu só queria aproveitar a sua experiência. O senhor comandou uma missão de paz da ONU no Haiti, né? Acho que de 2007 a 2009, se não me engano. E ali o senhor comandou uma tropa que fez o que a polícia está fazendo na prática no Rio de Janeiro, né? Era combate ali em área urbana, e agora voltou, tem até uma pesquisa hoje dizendo que a população, a maioria, acha que as Forças Armadas deviam se envolver nessa questão da segurança pública. É solução ou é problema? A solução é empregar todos os recursos, todos os meios do governo, no nível federal, estadual e municipal. Eu estive agora no Ceará, fiz uma caminhada de Fortaleza para Canindé, até onde a polícia matou 7 criminosos aí essa semana. E, ao longo ali daquela população simples, aquelas pessoas simples que moram em vilarejos na beira da estrada, tudo pichado CV e GDE. GDE é Guardiões do Estado, outro grupo criminoso de lá. Então tem que usar todos os recursos federais, estaduais, municipais, Força Armada, todo mundo. Agora, tem que saber fazer, tem que saber dar a tarefa de cada um. E não pode acontecer o que aconteceu da outra vez, que o Exército chegou a ficar, eu acho, 1 ano e meio, 19 meses, acho que foi, lá no Complexo do Alemão, e no dia que foi embora, conforme ele ia saindo, o crime ia retornando, né? Por quê? Porque não houve nenhuma ação governamental estadual, do poder público ali, do poder público se restabelecer no local, aproveitar aquele 1 ano e meio para realmente dominar a área e retornar ao poder público. O problema é esse, o problema é que os engenheiros desse caos são os governantes ineficientes, incompetentes, corruptos.